Olá, queridos amados, mais uma manhã de domingo. Estamos reunidos para estudar a palavra de Deus, a nossa EBD. Pelas manhãs de domingo estamos estudando o livro de Salmos. Agora nós estamos no Salmo 72. Vamos fazer a leitura, abra aí a sua Bíblia, para fazermos a leitura do versículo 13 e o versículo 14, que nos diz assim: Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando esta oração de Davi para com a realeza. O objetivo aqui é nos ensinar que toda a gestão ela tem que ser orquestrada pela palavra de Deus, e desta maneira essa gestão alcance a plebe, alcance as pessoas e a beneficie. E desta maneira será glorioso para com o nosso Deus. Um salmo como este, ele nos ensina a importância de sermos bons patrões, bons servos, e também mostra de uma maneira muito clara que a autoridade, o governo, quando você é gestor em alguma área, quando você é um administrador, você faz isto para a glória de Deus. Toda administração, ela é um serviço para a glória de Deus, é um serviçal, é um adorador. Ele se torna uma pessoa que está desenvolvendo uma atividade, uma função, não para o seu prazer, não para alimentar o seu ego, mas para a glória de Deus. Então, nós temos que entender que qualquer cargo que você tem, qualquer autoridade que você tem, qualquer função que você tem, você a tem para a glória de Deus. É interessante nós observarmos isto, porque quando nós olhamos o Senhor constituindo o homem com toda a maestria, habilidade para ser mordomo no jardim do Éden, o objetivo disto era que o homem, através do exercício de sua função, glorificasse a Deus, dando nome aos animais, cuidando ali do jardim do Éden. Então, Deus dotou o homem de ciência, de capacidade, não para centralizar em si mesmo como pessoa e alimentar o seu ego, mas para que, através dos exercícios de sua função, Deus fosse glorificado. Isso é uma cosmovisão bíblica corretíssima para a questão dos exercícios. Então, observe que aqui na oração é sobre isto que o texto nos informa no versículo 13. Ele diz: ele tem piedade do fraco e do necessitado. Veja bem, a piedade do fraco e do necessitado, essa questão do altruísmo, ou seja, eu vou operar de maneira correta, eu vou ter um exercício de maneira correta, para que desta maneira os fracos, e a palavra fraco aqui é o sentimento da pessoa menos mais necessitada, né? Aquela pessoa mais desprovida de uma convivência social, mas o governo, a gestão, ela vai alcançar essas pessoas menos favorecidas e também salva a alma aos indigentes. Alma, nefesh, palavra hebraica, para aquelas pessoas, meus irmãos, são necessitadas no sentido de muitas pessoas fracas, né? Alma aqui, pessoas com problema psicológico. O certo é que esse governo, ele alcança as áreas da vida das pessoas. Então, pode até ser que há questionamento, mas o homem não é justo, o ser humano é falho. De fato, mas mesmo nós vivendo nessa natureza pecaminosa, podemos desenvolver uma gestão, um governo, podemos desenvolver, meus irmãos, de maneira que alcance as pessoas. A bem da verdade é que nós vivemos numa conjuntura de mundo, e até porque mesmo a Bíblia diz que no final dos tempos o mundo seria pior, porque os homens seriam mal, e a gente vê muito sofrimento. A gente nota, e aqui eu não quero fazer inferência política, mas você nota que as gestões, ela vive numa centralidade de corrupção, ela vive dentro de um sistema que ela não alcança o seu propósito, por exemplo, infraestrutura, saúde, segurança, educação, economia, que são pilares que sustentam uma sociedade com prosperidade.
e elas não são alcançadas pelas gestões. A razão disso se dá porque o homem não busca Deus. A falta de buscar o Senhor priva o homem de ter uma governabilidade para a glória de Deus. Mas o objetivo da governabilidade é alcançar os fracos, alcançar a alma desse fraco. Veja aí o versículo 14. Redime as suas almas da opressão e da violência. Observe que ele fala fraco, alma indigna e alma da opressão. O que nós temos aqui nesses versículos, quando se processa então a palavra fraco, alma indigna, alma da opressão, irmãos e queridos, são circunstâncias, são ingrimidades, que é oriunda exatamente de uma vida cheia de pecado. Agora, a governabilidade, ela vai trabalhar de maneira que proporcione às pessoas um bem-estar e proporcione às pessoas uma condição melhor. Então, nós, como servos de Deus, temos que ter muito cuidado com isso, principalmente quando vamos exercer funções, para que nós não venhamos nos privar de responsabilidade. Quando nós abstraímos as responsabilidades, nós negamos a nossa fé, nós não glorificamos a Deus. Então, recapitulando aqui esses versículos 13 e 14, uma boa governabilidade, ela alcança as pessoas e lhe proporciona bem-estar psicológico, que é a alma indigna. Ela vai alcançar os fracos, que são pessoas que são menos favorecidas economicamente. Ela vai alcançar, como diz aqui o versículo 14 também, a alma que está em opressão. Aqui nós podemos pensar, irmãos, sobre a ramificação da questão da psicologia, a questão da saúde, né? Pessoas que têm angústias emocionais. Veja o versículo 15. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Veja bem, no versículo 13 a gente vê que a sociedade reconhecerá esse governo, reconhecerá essa gestão, sendo eles honestos com as suas contribuições, os pagamentos dos impostos, sem crítica, porque ele tem visto que as arrecadações que são feitas, de fato, têm sido investidas naquilo que é de devido, naquilo que de fato deve ser aplicado. Então, há um reino justo. Quando ele se fala aqui no versículo, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. Você vê um ouro bom, uma economia boa. E também ele vai continuar dizendo, e bendirão todos os dias. Esse bendirá aqui todos os dias, irmãos, é exatamente esse reconhecimento da sociedade por um governo bem aplicado. É claro, como eu falei para os irmãos, o texto também se remete aqui a um governo messiânico de Cristo, e aqui é as pessoas glorificando, exaltando, adorando o Senhor, como de fato ele é digno de receber. Mas quando pensamos na governabilidade, a partir de um pressuposto, cada pessoa, indivíduo como nós, em suas funções de gestão, esse ato de adoração que ele vai falar aqui, de reconhecimento, é a honestidade do povo, desse país, desse governo, desse estado, desse município, onde não tem dificuldade de pagar os seus impostos, porque ele sabe que essa gestão é uma gestão justa e as arrecadações vai aplicar naquilo que é devido. Veja o 16. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até aos cumes dos montes, seja a sua mesa como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como erva da terra. Isso é a prosperidade. Uma boa governabilidade, ela vai gerar uma produtividade, eu já falei sobre isso, o produto bruto interno, PIB desse país, desse estado, vai com certeza fermentar, porque há uma honestidade da parte dos gestores, há uma honestidade na parte das pessoas que compõem todo esse estado, esse país. Logo então vai haver exatamente isso que ele vai dizer, há uma abundância de cereais.
de prosperidade. Meus amados, nós sabemos que um reinado como esse só pode ser em sua axial vindo do Senhor, mas hoje uma igreja pode ser melhor quando há uma transparência, quando há lealdade no exercício. Uma casa pode ser melhor quando há lealdade no exercício. Um estado pode ser melhor quando os seus legisladores judiciários, e outros mais aplicarem de fato. Um país pode ser melhor quando os seus governantes buscarem de fato o Senhor. Então haverá abundância de cereal, as pessoas crescerão, o texto diz que florescerão os habitantes como erva da terra, Há um crescimento populacional, mas um crescimento estruturado também junto com a economia. Meus amados, oremos uns pelos outros, oremos pelas famílias, oremos pelos governantes, oremos pelo país, mas como eu já falei aqui, sem ideologia partidarista, porque muitas vezes a gente ora, a gente clama, mas por aquele que a gente gosta. É a autoridade, então oremos pelas autoridades, sem nenhum sentimento partidário, não é porque eu gosto de fulano ou ciclano. Oremos para que Deus, o Senhor, nosso Pai, dê direcionamento aos governantes. Este é o ensino que nós temos aqui, para que o povo goze de uma administração mais saudável. Meus irmãos, nós somos cristãos e como cristãos nós somos responsáveis a orar pelas autoridades. Que Deus abençoe. Observe esse texto e veja quantos benefícios quando se há uma justiça, quando se há uma gestão pautada no conhecimento bíblico e na orientação de Deus. Que o Senhor vos abençoe a todos. Fique na paz de Jesus. Amém.